Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um seminário na TV. E esse seminário vai tratar de um assunto muito importante, o assunto do Espírito Santo. Essa promessa que Deus nos fez, essa promessa que Deus cumpriu em Jesus Cristo, essa promessa que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vamos estar refletindo durante essas semanas todas sobre o Espírito Santo e a sua ação em nós e a sua inabitação em nosso coração. O Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo. No Velho Testamento nós não o conhecíamos, conhecemos o Pai. O Novo Testamento nos dá o conhecimento do Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos é revelado por Jesus Cristo, aquele que ficaria e que fica conosco até o final dos tempos. Portanto, hoje nós vamos começar a refletir sobre esse mistério, o mistério da Trindade. Deus, um só em três pessoas. Três pessoas que nos amam, um Deus que nos ama, e a prova desse seu amor é Jesus Cristo que veio nos salvar, esse Jesus Cristo que nos deu o seu Espírito Santo. Acompanhe durante essas semanas a reflexão e o ensinamento sobre essa pessoa, o Espírito Santo, e sua ação em nossa vida. Infelizmente, o Espírito Santo é pouco conhecido, ou pelo menos pouco entendido na nossa espiritualidade, na nossa vida. Mas é Ele quem nos faz falar Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que nos convence do Evangelho. É Ele que nos faz clamar Abba, Pai. Nos faz reconhecer que Deus é nosso Pai. Por isso, acompanhe com abertura de coração, com sensibilidade de coração, na oração, esse seminário que se inicia hoje e que vai tratar de um assunto tão importante, que é o Espírito Santo. E para começar, hoje teremos então essa introdução, esse primeiro passo, conhecer o Espírito Santo na Trindade, porque Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. E foi assim que nós começamos esse nosso seminário, que nós começamos essa nossa reflexão nesse seminário. Fique conosco, acompanhe agora a reflexão sobre a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo a cada um de vocês a paz de Jesus. O meu nome é Fernando Nascimento e eu sou aqui mesmo da Associação do Senhor Jesus. É uma alegria para mim poder me dirigir a cada irmão e a cada irmã nesse início de seminário de batismo no Espírito Santo. O que nós estamos iniciando aqui, queridos irmãos, um seminário, é algo que faz parte desta estratégia de Deus para que o Evangelho de vida toque e transforme os corações. Quando a igreja primitiva iniciou o seu processo de evangelização, acontecia a pregação e depois os tocados por essa pregação eram conduzidos num processo de iniciação. Este processo era chamado de catecumenato. Nós vemos o catecumenato acontecendo de um modo muito efetivo, sobretudo nos primeiros 4 séculos da igreja, um período de grande perseguição. Mas ali nós tínhamos o pré-catecumenato, que era o anúncio do querigma, o amor de Deus, o pecado, a salvação, o anúncio de conversão acontecia ali. Depois nós tínhamos o período de catecumenato, onde acontecia o ensino da fé, propriamente dito, que de uma igreja para outra, de uma diocese para outra, falando nas nossas linguagens, tinha duração diferente, mas era onde o cristão, o catecúmeno, era introduzido nos mistérios da fé. Era mergulhado na dimensão do mistério. Depois desse período de catecumenato, nós tínhamos um período chamado de purificação e iluminação. A quaresma, logo antes da vigília pascal, que era o momento no qual o catecúmeno recebe os sacramentos e se torna um cristão, aqueles 40 dias era um período de purificação e iluminação, onde a igreja acompanhava aquele que estava pronto a abraçar a fé, para que a graça que ele recebesse encontrasse guarida no coração, que o terreno fosse bom. E aí, meus irmãos, era todo um processo de purificação, um processo de conversão que se oferecia, orações
inclusive pequenos ritos de exorcismo, porque a igreja sabe que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra principados e potestades. Isso tudo acontecia assim. É importante você entender isso, esse processo, para que você entenda que a igreja sempre teve o cuidado de criar meios, caminhos, para que o nosso coração se disponha para ouvir a Deus. Santo Tomás dizia que a graça, isso citando Santo Agostinho, que a graça de Deus pressupõe a natureza humana. Então, quando eu comungo, eu estou recebendo Jesus vivo, né? Mas a grande verdade é que isto pode ou não imprimir um significado. Graça, eu recebo, mas imprimir um significado depende da minha natureza, depende das minhas predisposições, depende do meu estado de consciência, depende da conversão da minha vida, do nível, para que eu possa desfrutar do presente que é a Eucaristia e assim os sacramentos todos. Pois bem, havia esse processo na igreja primitiva até que chegava o momento da vigília pascal, onde se recebiam os sacramentos. Comumente nos primeiros séculos, nós vemos isso pelo relato dos padres, que os carismas aconteciam de modo tranquilo, era algo esperado, era algo comum no meio dos cristãos. E depois vinha todo um processo de mistagogia, que a gente chama, o caminho do mistério. A pessoa era introduzida à comunidade cristã, vivia na comunidade cristã, aprendia com ela a ser cristão. Infelizmente, com o passar do tempo, sobretudo depois que a igreja é aceita, lá primeiro com o imperador Constantino e depois com Teodósio, nós vamos perdendo o processo de catecumenato. Mas Deus, nosso Senhor, sempre vai inspirando santos, homens, mulheres e novos meios para que o Evangelho volte a ser pregado, no poder do Espírito. Nós tivemos um grande período de esvaziamento, até que Deus suscitou homens e mulheres que estavam indo para o deserto, abandonavam tudo, né? E nesse abandono de tudo, tinham experiências de Deus e passavam a ser veículo de pregação. Estou falando da vida monástica, é o início da vida monástica. Depois desse período, de novo, um grande período de invasões bárbaras, piratas, escandinavos, invasões de todos os tipos no Império Romano. Nós mergulhamos num período de trevas, sobretudo do século 900 ao século 1000, ao ano 1000. Do ano 900 ao ano 1000. O que acontece logo, ali por volta do ano 1050, nós temos a Era da Fé. Surge homens como São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, os cistercienses, os dominicanos, os franciscanos. Há um novo reflorescer, um florescer da graça de Deus por meio da pregação das congregações mendicantes. Depois desse período, nós vamos ter um novo período de sofrimento, período de cisma protestante. Perceba, eu estou contando a história da igreja para que você entenda que, de quando em quando, dependendo dos sofrimentos que a igreja está passando, nosso Senhor suscita um sopro espiritual e um caminho de pregação do Evangelho. Nesse período de cisma, que foi o cisma protestante, Deus colocou no coração de Inácio de Loyola um novo método, que foram os exercícios espirituais. Inácio começou a pregar o querigma, o ensino todo da fé, e organizou isso dentro dos exercícios. Isso serviu à igreja por muito tempo, Até chegar no século passado, o século XX, no início do século XX, nós tivemos Eduardo Bonin, que criou, poderia citar muitas coisas, mas vou citar o Cursilho de Cristandade. O Cursilho, em fins de semana, começou a oferecer experiências, ele organizava pregações do Evangelho com os escritos patrísticos, enquanto homens e mulheres na igreja começaram a realmente se converter, porque receberam os sacramentos, receberam os primeiros ensinos da fé, mas aquilo nunca significou nada na vida. Talvez isso aconteça com você. Talvez você tenha sido batizado quando criança, frequente missa de quando em quando, mas
isso talvez não imprima um sentido na sua vida. E Deus, nosso Senhor, está te dando um meio para que, pela primeira vez, talvez pela primeira vez, você possa ser guiado num processo que te ajude a abrir o coração para a graça. No final da década de 60, Deus inspirou um outro sopro, um sopro de espiritualidade, chamado Renovação Carismática Católica. E deu a esta incipiente renovação um meio de tantos, eu citei aqui vários, mas um meio de comunicar a graça. E o meio que mais propício que surgiu na renovação foram os seminários. Ou seja, você pegar 9 temas, criar uma dinâmica e ir passando isso pedagogicamente, ajudando cada homem e mulher a abrir o coração para fazer a experiência de Deus. Isso é interessantíssimo. E é a isso que nós nos propomos. Nós estamos nos propondo aqui a guiar você por 9 semanas. Eu estou aqui, tenho outros irmãos comigo ao longo de cada semana, pregando a mensagem que pode transformar a vida. Seminário, a palavra seminário vem da palavra semente. Semente significa vida, princípio de vida. Né? Porque, de fato, o Evangelho é vida, é o princípio de vida. E como ensinou Jesus na parábola do semeador, depende da qualidade do terreno, a fecundidade da semente. Como é que está o teu coração? Jesus falou de um coração parecido a beira do caminho. Beira do caminho, qualquer bicho, qualquer pássaro vem e come a semente. Ou seja, o Senhor falou dos superficiais. Os superficiais não conseguem ouvir a palavra de Deus. Os superficiais, enquanto o pregador está falando do Evangelho, ele está pensando no jogo que ele assistiu, na novela que ele assistiu antes, no que ele vai comer daqui a pouco. Ele está pensando na festa que ele vai, porque ele é superficial. A palavra de Deus cai e passa. Talvez o seu coração seja como os espinhos. O que acontece com o espinho? A semente é jogada, mas o espinho são as preocupações da vida. O sofrimento das pessoas que você ama, a sua crise financeira, as coisas pelas quais você está passando preocupam tanto você que te tiram do foco, você não consegue sequer prestar atenção na palavra e a semente não frutifica. Talvez o seu coração seja um coração do pedregulho. A raiz não consegue ser lançada, a raiz não consegue chegar. Então, frutifica logo, né? Cresce logo, mas como não tem raízes profundas, morre. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, se alegram com a palavra de Deus, começam a participar dos grupos de oração aqui e ali, mas é só vir a primeira situação que logo abandonam, porque são superficiais. Entende? Mas existe aqueles que são terra boa. Existe aqueles que ouvem a palavra do Senhor, param tudo, se abrem e neles a palavra do Senhor frutifica. Eu oro para que isso aconteça com você. Nós estamos num seminário, ou seja, um processo de jogar a semente de vida de Deus. E vai depender do seu coração, receber ou não essa semente. Seminário do quê? De batismo no Espírito Santo. E isso é importante. Esse termo, essa palavra, batismo no Espírito Santo, vem sendo empregada pelo próprio Papa Francisco. O Papa Francisco, no Estádio Olímpico de Roma, no dia 1º de junho de 2014, falou a todos os carismáticos presentes no estádio: compartilhem com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. Disse isso de volta para os sacerdotes, mandou que realizassem seminários nas paróquias. É muito interessante isso. De fato,
O Papa Francisco utiliza o termo. Nós também vemos isso acontecer nos estatutos dos serviços internacionais. O termo está lá, aprovado pela Santa Sé. Portanto, talvez para algumas pessoas escandalize a gente usar o termo batismo no Espírito Santo, mas eu quero que você entenda que o Santo Padre o utiliza, que está nos estatutos aprovados pela Santa Sé. E é bom que você entenda que o termo, a palavra batismo, quando usada lá no Novo Testamento, no grego, no baptizem, no grego, era um termo muito comum, né? Você mergulhar alguma coisa em água, em vinagre, seja o que for, em líquido, era batizar, mergulhar, né? É um termo comum. Então, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, nós estamos falando de uma experiência de ser mergulhado na graça. Em Jesus, o Espírito Santo estava na sua plenitude e Jesus continha o Espírito Santo todo, porque é Deus com ele. A união, a gente chama isso na teologia de união hipostática. Deus, a união do Pai, do Filho e do Espírito. Cristo e o Espírito Santo perfeitamente unidos. Mas nós, criaturas, quando nós recebemos o Espírito, nós não temos o Espírito do mesmo modo que Cristo o tinha, no sentido de que nós não esgotamos em nós o Espírito, porque Ele é Deus. Como é que eu vou esgotar Deus em mim? Então, o Espírito está sempre em estado de envio, entende? Eu não esgoto a experiência do Espírito. Por isso, falar de uma experiência de mergulho constante é algo totalmente lógico dentro da experiência cristã. Outra coisa é o batismo sacramental. O batismo sacramental é o selo da filiação. O batismo sacramental a gente só recebe uma vez. Mas a experiência do Espírito, ela pode ser repetida. Ela é repetida, inclusive. A cada sacramento que eu recebo, há uma nova vinda do Espírito. Né? Toda vez que eu comungo, eu recebo o Espírito, eu recebo a Trindade. Você me entende? Eu quero que você se abra para o novo envio do Espírito, que Ele quer fazer durante este seminário. Você já foi batizado, talvez quando criança, mas é necessário que a graça que você recebeu frutifique no seu interior, exploda dentro de você. Você recebeu vida, mas talvez a semente ainda está ali. Ela ainda não se abriu. É necessário que ela se abra. Neste primeiro encontro, eu queria convidar você a olhar para Deus. E olhar para Deus como Ele é. Não como você pensa. Não como te disseram. Eu queria que você desse a nós esse cheque em branco. Que você esvaziasse um pouco os teus critérios. E que você ouvisse a palavra de Deus. Ouvisse a voz daquilo que a igreja ensina em 2000 anos. Talvez a imagem que você tenha de Deus seja uma imagem um tanto quanto distorcida. Talvez a imagem que você tenha de Deus é uma imagem de um Deus, de um juiz julgador. Talvez a imagem que você tenha é de um Deus distante, que não se importa com aquilo que você está vivendo, passando, eu não sei. Mas eu quero falar para você quem é o Deus em quem nós cremos. A Sagrada Escritura diz assim em Romanos, no capítulo 11, versículo 33. Ó abismo de riqueza, de sabedoria, realmente é a ciência em Deus. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória por toda a eternidade. Tudo que a gente vem a falar de Deus, toda a teologia, toda a filosofia, todo o pensamento humano é sombra diante daquilo que Deus realmente é. Tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que outros farão,
tudo aquilo que você já ouviu a respeito de Deus, seja da boca do Santo Padre, seja da boca do maior santo, seja da leitura dos místicos, eu quero que você entenda o seguinte: nós temos a revelação nos é dada, mas a revelação não esgota Deus. Ele é muito maior do que aquilo que nós ouvimos, do que aquilo que é dado para nós. Nós não somos detentores da verdade, a igreja é serva dela. A igreja, ela custodia, ela guarda a revelação, não como quem é proprietária e diz que, né, eu sou dono disso aqui e ninguém mais presta. A igreja é a humilde serva da verdade. Você entende? Uma verdade que a nossa linguagem humana não esgota. A igreja, no seu ensino magisterial, não esgota quem é Deus quando o explica. Ele está totalmente presente na Eucaristia, nós o recebemos, mas a nossa capacidade de compreender o que estamos recebendo é limitada. Deus é maior do que aquilo que você pensa. É engraçado quando você se relaciona com Deus como se você estivesse relacionando com o seu vizinho, que pode te frustrar, com o esposo que te frustrou, com o filho que foi embora. Deus não tem categorias humanas. Deus é sempre presente, Deus é sempre fiel, Deus é sempre poderoso. Deus não vai embora, Deus não abandona, Deus não trai. Deus não frustra. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele está com você agora. Deixa eu te falar isso aqui. Ele está com você agora onde você está. Se você dobrar o seu joelho nesse momento, Ele está aí. Pai, Filho, Espírito Santo, Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, vai dizer assim: possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. Seus olhos não conseguem ver, mas há uma sarça ardente na sua casa, que é a presença do Deus vivo enquanto você ouve o Evangelho. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, há um fogo devorador esperando a abertura do seu coração. Se você abrir o seu coração, ele vai consumir espiritualmente a sua vida. Vai dar sentido, vai imprimir sentido na sua vida. Este fogo devorador é um fogo de amor e de justiça e santidade. Jesus revelou que este Deus único é Pai, é Espírito e é Filho. João diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus existe antes de todas as coisas, E antes que eu, você ou qualquer coisa existisse, Deus existia e se amava. Mas quem ama a si mesmo, não precisando de mais ninguém, é egoísta. Deus é egoísta? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque Ele amava a si mesmo, não precisava de mais ninguém. Autossuficiente. Aí você começa a entender quando a gente diz, quando a revelação nos mostra que Deus é trino, que Ele é amor justamente porque nele está a capacidade de amar, de ser amado e de ser o amor. O Pai é o que ama. O Filho é o amado e o Espírito é o próprio amor. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: façamos o homem. Mas Deus falando, porque se é uma pessoa só, eu faço, né? Mas ali nós temos o verbo no plural, o Elohim. Façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É revelação de quem é Deus, trino. No batismo de Jesus nós vemos o Filho, a voz do Pai, o derramar do Espírito. Este Deus, amor poderoso, amor tremendo, é um amor que se assemelha a um fogo que não se consome, devorador.
é trino. E esta Santíssima Trindade está começando conosco nesse seminário um processo para mudar sua vida. Eu quero falar com você nesses últimos segundos. Deus quer mudar sua vida. Este seminário existe para isso. Abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, derrama seu Espírito. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou e que prestou bem atenção naquilo que foi pregado e ensinado, você percebeu a importância mesmo de conhecer e se abrir ao Espírito Santo. O Espírito Santo que nos é dado no nosso batismo, o Espírito Santo que habita o fundo do nosso coração, o Espírito Santo que nos faz acreditar, que nos faz viver a vida cristã. O Espírito Santo que será derramado primeiramente sobre os apóstolos e depois sobre toda a igreja no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo que está em nosso coração. A partir dessa nossa primeira meditação sobre a Trindade, nós vamos começar a refletir um pouco mais profundamente sobre essa pessoa santa da Trindade, que é o Espírito. O Espírito prometido, o Espírito dado em Pentecostes e que permanecerá conosco até o final dos tempos. Vamos refletir sobre a sua missão, vamos refletir sobre os carismas que ele manifesta em nossa vida, vamos refletir sobre a experiência que nós podemos fazer desse Espírito que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Vamos falar como nós podemos nos apropriar dessa graça imensa que nos é dada por Jesus Cristo, que é o dom do Espírito Santo. Vamos aprender um pouco mais como viver essa vida dirigida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O seminário é um seminário de batismo no Espírito Santo, ou um seminário da vida no Espírito. Porque, como nós vamos refletir, o batismo no Espírito Santo é simplesmente uma introdução a uma vida mais plena, uma vida mais voltada para Deus, uma vida que é chamada vida no Espírito, que é a mesma coisa que a vida de santidade. Então, a partir dessa primeira meditação, desse primeiro ensino, onde nós refletimos sobre a Trindade Santa e o Espírito Santo na Trindade, nós vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento e, sobretudo, a nossa devoção ao Espírito Santo, que deveria ser a grande devoção da Igreja. Redescoberto essa devoção a partir do Concílio Vaticano II. Então, fique conosco durante essas semanas todas e acompanhe com anotações, e se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato aqui com a Associação do Senhor Jesus e faça a sua pergunta aqui na TV Século XXI. E faça a sua pergunta, que na medida do possível entraremos em contato com você e a responderemos. Fique conosco, mais esse seminário. São 9 semanas que nós preparamos para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.